E nesse dia, eu deixei o Pedro em casa, o Pedro ficou em segundo lugar. Seja muito bem-vinda ao A Mulher que eu estou me tornando, o podcast que vai te ajudar a desbloquear a sua autoconfiança, viver a vida dos seus sonhos e alcançar o seu propósito. Aqui, juntas, nós vamos mergulhar no autoconhecimento com autenticidade e leveza para que você se torne a sua melhor versão, sem máscara, sem filtros, sendo apenas quem você realmente é. Eu me chamo Chaiane Carrareto e hoje nós estamos com um tema que vai mexer um pouco aí com as emoções. Primeiramente, eu quero pedir desculpa pela bagunça. Eu tô morando num quarto, né? Eu, meu esposo e meu filho. A gente tá na Itália fazendo um processo e a gente mora num quarto, então, de vez em quando vocês vão ver uma baguncinha aqui, alguma coisa que ignore, tá? Vamos prestar atenção aqui no que realmente vai mudar as nossas vidas. E como eu disse, o tema hoje ele é um pouco emocionante. Essa semana, na quarta-feira, amanhã, eu vou postar isso aqui na terça, né? Amanhã o meu filho vai fazer 4 anos e eu quero trazer aqui para vocês algumas reflexões a respeito, de como foi a maternidade para mim aí ao longo desses 4 anos, mas eu quero enfatizar principalmente os anos iniciais ali, o que que aconteceu e, de acordo com o tema, o que aconteceu neste dia que eu resolvi colocar o meu filho em segundo lugar, no dia que eu coloquei ele em segundo lugar. Bom, eh, em primeiro lugar, o que eu queria dizer para vocês era que eu não queria ser mãe. O meu esposo sempre quis ser pai, ele sempre desejou ser pai, e eu, na verdade, sempre prorroguei essa questão da maternidade. Não era uma coisa que eu priorizava, eu queria estudar, eu queria fazer outras coisas, e a maternidade sempre ficou em segundo plano. Mas eu tinha uma consciência de que o dia que eu decidisse ser mãe, eh, eu ia precisar abdicar de muitas coisas, sabe. Eu tinha uma ideia, na verdade, a gente tem uma ideia de como vai ser. E era coisas que eu não queria abrir mão, eu não queria abrir mão de mim mesma por causa de outra pessoa, sabe. E se passaram os anos, nós estávamos casados e quando fizemos 10 anos de casado, aconteceram algumas coisas e eu decidi então engravidar. E quando eu engravidei, foi exatamente no ano da pandemia, a pandemia aqui no Brasil estourou em março, em maio eu já estava grávida. Aconteceram algumas coisas antes que eu não vou explicar nesse vídeo, isso fica para outros podcasts, outros vídeos, mas enfim, a pandemia estourou em março e eu engravidei em maio. A minha gestação foi uma gestação muito tranquila, foi uma gestação maravilhosa, uma gestação muito saudável. Eu vivi de uma forma muito tranquila, na verdade durante toda a gestação eu trabalhei, e para mim foi ótimo, assim, o trabalho que eu fazia, foi maravilhoso, eu estava perto de pessoas maravilhosas nesse trabalho, que me fazem muita falta. Acredito até que foi um presente de Deus gente, se eu não chorar não sou eu, né, então desconsidera se eu chorar, porque eu já disse, eu sou emotiva normal, imagina falando disso tudo, né, eu vou chorar, tá. E foi maravilhoso, foi leve, e a gestação, assim, pra mim, eu não tive nenhum peso, eu não sentia, assim, como se fosse um peso aquilo. Na verdade, eu senti algo muito divino, se eu posso dizer. Eu sentia como se Deus tivesse me escolhido, assim, dentre todas as mulheres para fazer uma coisa super especial. Então gestar ali pra mim foi uma coisa incrível que eu achava assim: "Nossa, eu sou muito especial pra Deus, Deus me escolheu pra gerar uma vida". Era como se eu estivesse de mão dadas com Deus fazendo a coisa mais incrível deste mundo. Então eu me achava linda, eu me achava maravilhosa, foi muito leve pra mim, eu não fiquei passando mal, foi uma gestação muito tranquila. Eh, assim, até acho que acima de todas as expectativas que eu tinha, muito tranquila. E o Pedro nasceu.
né, ele nasceu, o parto foi tudo bem, foi tudo tranquilo, 2 dias nós estávamos em casa, e o iniciozinho ali a gente tem aquela dificuldade, né, mãe de primeira viagem, a gente tá ali se conhecendo, né, existem algumas coisas aí que aconteceram nesse tempo, que eu não vou enfatizar aqui agora também, que dá outro podcast, mas é aquele período que você tá conhecendo ali o bebê, você tá tentando entender o que que ele tá querendo, né, o que que ele tá pedindo, né, o choro, o que que significa aquele choro, enfim, toda essa parte aí do conhecimento. E eu comecei a perceber que com o tempo, isso não foi logo no iniciozinho dele recém-nascido, mas eu acho que a partir de uns 6 meses pra lá, eu fui me dedicando muito a ele. E eu acho que isso é muito comum para toda mãe, sabe. Se dedicar muito ao filho, principalmente no início, que é quando eles precisam muito da gente, mas eu acredito que nesse período a gente também comete muitos excessos. Tá? Eu preciso te dizer isso. E eu quero trazer 3 pontos nessa minha história de coisas que você acha que nunca vai acontecer com você, mas vai acontecer. Acontece com toda mãe. E aí o que aconteceu é que eu me dediquei muito, eu acho que isso foi se tornando até um pouco pesado. Eu queria estar em tudo, eu queria estar envolvida em tudo, eu não queria que ele chorasse, eu não queria que ele sofresse, eu queria estar envolvida ali em tudo. Muitas vezes Edmar acordava de madrugada, né, meu esposo, mas eu acordava junto, porque eu queria ver, eu queria ter certeza. E eu acho que nessa ânsia que a gente tem de fazer tudo perfeito, de não errar, a gente acaba errando. A gente acaba não deixando o pai ser pai, o pai fazer do jeito dele. Algumas mães acabam não recebendo a ajuda que poderia receber, e eu entendo algumas que realmente não têm. A minha rede de apoio também era uma rede de apoio restrita, basicamente, assim, era eu e meu esposo, então era bem puxado pra gente. Mas eu percebi que essa fase de tentar não errar, de tentar acertar sempre, estar sempre ali em cima dele para ele não sofrer, para ele não chorar, isso foi se tornando muito pesado para mim. E eu não entendia que eu ia errar, eu não entendia que eu não ia ser perfeita sempre, e ele ia chorar, ele ia se decepcionar, ele ia se frustrar, e que a partir daquele momento em uma certa de proporção, isso vai se tornar necessário, sabe, ele se frustrar, ele chorar, ele se decepcionar. E esse é o segundo ponto que eu quero frisar aqui dessa história. Muitas vezes a gente pensa que vai estar com os nossos filhos sempre, em todos os momentos, que nós vamos poder livrar eles de algumas coisas. Isso não vai acontecer. A gente não vai estar com eles em todos os momentos, nós não vamos estar com eles todos os dias, nós não eles vão começar a idade escolar, e lá na escola eles vão precisar se virar, eles vão ter os amigos deles, os relacionamentos deles, eles vão precisar se virar sozinho. Então o nosso papel aqui como mãe é forjar esse caráter, forjar a personalidade deles, para que eles sejam pessoas fortes lá fora. E isso começa na infância. Porque o caráter de uma criança é formado na primeira infância, né, dos 0 aos 7 anos. Mas eu achava que eu precisava colocar ele numa redoma. Eu precisava estar sempre com ele. E essa bola de neve, ela foi se tornando muito pesada em diversos níveis, de uma forma que eu me perdi completamente. Eu me tornei apenas a mãe do Pedro e esqueci o resto. Eu trabalhava nessa época, desempenhava bem o meu trabalho, mas quando acabava ali o horário de trabalho, a minha vida era o Pedro.
Então eu ficava com o Pedro, eu gastava meu tempo com o Pedro e acordava de madrugada com o Pedro, e tudo que eu falava era sobre o Pedro, tudo que a gente vivia era sobre o Pedro, e essa época, assim, na nossa casa se tornou muito forte. Eu me tornei a mãe do Pedro e o Edmar se tornou o pai do Pedro, e a gente só vivia pra isso. Tá faltando o quê? Aonde precisa levar? O que precisa fazer? Mas isso pra mim foi tomando uma proporção muito grande, como eu disse, um peso muito grande, um fardo muito grande, de uma forma que eu não me reconhecia mais. Eu não entendia mais quem eu era, e eu acho que entrou essa fase que a mulher, tenta se reconhecer novamente, tenta entender quem ela é. Meu problema não era o meu corpo, meu problema não era o físico, meu problema não era o meu cabelo, meu problema era aqui, era na minha mente. E eu não sei se todas vocês sabem, mas isso já é esperado, porque quando uma mãe, a ciência já prova, né, que quando uma mãe tem o filho, até mesmo a sua massa cinzenta, o seu cérebro muda de tamanho. Então algumas coisas já vão acontecer de forma natural, porque fisicamente o seu corpo não é mais o mesmo, mas também o seu cérebro não é mais o mesmo. Aqui talvez você vai ter algumas mães que vão ouvir isso e vão talvez se lembrar assim: "A sua memória não é mais a mesma", né. Aí você tá num lugar, você ouve o choro da criança, é porque a sua mente tá ligada completamente nele mesmo, pra fazer ele sobreviver. Você tá num lugar, você tá comprando um negócio pra você e você vai lembrar dele, você vai comprar pra ele, porque você não consegue esquecer um filho e a sua mente está completamente voltada pra ele de uma forma, assim, surreal, é uma conexão surreal, quase que uma simbiose. Você cortou o cordão umbilical, mas vocês estão ligados por uma energia, por uma força que não há explicação. E eu sentia isso muito forte em mim, mas uma força numa proporção muito grande. Isso começou a me pesar, isso foi se tornando eh, um fardo, eu posso dizer assim, foi se tornando pesado, porque a minha mente eu já não conseguia mais conceber algumas coisas, eu me sentia muito cansada. E eu fui começando a fazer algumas pesquisas, eu fui começando a procurar artigos sobre isso, porque eu achava que não era normal. O meu corpo começou a sentir, eu comecei a ter sintomas que eu nunca tinha tido. E descobri o burnout da maternidade. Eu nunca fui no médico para ser diagnosticada, mas todos os sintomas do burnout da maternidade eu tive. Todos, todos. E eu lembro que quando eu fui percebendo isso, que eu não estava bem, que eu não estava normal, eu chamei o meu esposo um dia e eu falei com ele assim: "Olha, eu preciso da sua ajuda, porque a minha mente não cabe mais nada dentro dela. Eu não consigo pensar, eu não consigo ter um poder de raciocinar, eu não tenho poder de decisão mais, porque simplesmente não cabe nada mais na minha mente. Eu sentia como se eu fosse um copo e eu já estivesse transbordando e as coisas que chegavam para mim, as informações, fossem como uma represa. E essa represa estourou e eu, como um copo, tinha que suportar tudo isso. E eu não ia suportar, eu não suportava. Foi muito pesado e foi uma época, assim, muito complicada na minha casa, quando eu percebi que o Pedro era tudo e eu acabei me tornando uma nada. Sabe aquela história de o filho tá arrumado, o filho tá lindo e a mãe tá descabelada, sabe? Era mais ou menos esse o retrato. E isso acontece mesmo. E eu lembro que o Edmar chegou pra mim um dia, ele falou assim: "Olha, Chayane, eu entendo que isso esteja pesado pra você, mas você já pensou em eliminar algumas coisas e ficar apenas com o que é prioridade?" E é lógico que no início eu não queria largar algumas coisas, e mas eu precisei fazer isso, eu fui tentando levar e não consegui levar, e um dia eu fiz uma anotação daquilo que eu poderia deixar com outras pessoas, delegar a outras pessoas, ou simplesmente deixar para lá e colocar aquilo que era prioridade. E foi neste exato momento que eu tomei a decisão de começar a fazer exercícios físicos para melhorar
algumas questões, assim, de cansaço que eu tinha, né. E ter uma hora do meu dia simplesmente para mim, aonde o Pedro não estaria, onde eu não estaria olhando para ele, onde eu estaria cuidando de mim. Então, esse é o terceiro ponto que eu queria falar com você. Eh, no dia que eu resolvi ir para a academia, lá para o lugar onde eu iria fazer exercício, isso era uma quarta-feira, e isso era uma quarta-feira, eu fui fazer uma aula experimental. No mesmo dia eu já levei o dinheiro para o mês inteiro e, gente, isso era meio de mês, isso era tipo de 18, 19. Eu paguei a mensalidade para começar. Decidi ir sem olhar para trás. E nesse dia, na quarta-feira, o Pedro eu deixei o Pedro em casa, o Pedro ficou em segundo lugar e eu fui cuidar de mim. E esse é o terceiro ponto que eu queria, falar com você como mãe. Eu sei que você quer dar tudo para o seu filho. Eu sei que você quer dar o melhor para ele. Eu sei que a sua expectativa é que ele tenha as melhores coisas deste mundo. E você se inclui nisso, né, você quer estar sempre presente, você quer, eh, mostrar o quanto você o ama, mostrar o quanto ele pode contar com você. Você quer enxugar as lágrimas dele, você quer que ele se sinta acolhido, mas você não vai conseguir fazer isso se você estiver mal. Você não vai conseguir fazer isso se você não estiver cuidando de você primeiro. Quando eu olhava para mim, eu via que se eu continuasse dessa forma, não tinha a menor possibilidade de cuidar do Pedro do jeito que eu gostaria para o resto da minha vida. Se eu me entregasse daquele jeito que eu estava, eu ia entrar num colapso, não sei, eu ia entrar num surto em algum momento e ia dar errado. E eu precisei parar. Eu precisei deixar ele, neste dia, em segundo lugar e me colocar em primeiro lugar. E não foi porque ele não ocupa um lugar especial na minha vida, não é porque ele não seja a prioridade da minha vida, mas porque eu entendi que se eu não cuidasse de mim, eu não conseguiria cuidar dele. E esse é o terceiro ponto. Você vai precisar fazer escolhas difíceis pelo bem do seu filho, nem que seja você passar um tempo longe dele para cuidar de você, para se amar, para você crescer, para você estudar, para você fazer algo por você, para que ele tenha orgulho de você. Eu me entendo completamente a mãe que decide abdicar de tudo para estar ali com o seu filho, principalmente nos primeiros anos de vida. Mas hoje eu também entendo muito a mãe que precisou sair, precisou fazer alguma coisa por si, para manter a sanidade, para manter essa chama acesa, esse amor aceso, para isso não se tornar um fardo para ela mesma. Para que ela crescesse, para que ela se desenvolvesse, para que ela se sentisse ela mesma novamente, para que ela se encontrasse. Eu precisava fazer isso para me encontrar. Eu precisava de uma hora por dia para eu me encontrar. E o exercício físico foi, gente, primordial na mudança da minha nova identidade, da minha nova skin como mãe. Porque eu não só fortaleci o meu corpo e a minha mente, mas eu tinha um tempo ali para pensar em mim, para pensar em todas as coisas que estavam acontecendo, para mudar, né, olhar ali os pontos por fora e mudar o que precisava ser mudado. E tudo mudou, tudo mudou. Eu poderia ficar horas aqui falando sobre isso, mas cuidar de mim fez com que eu cuidasse melhor do meu filho. E talvez você está pensando aí se você deve fazer isso também. Se você deve, eh, gastar um pouco do seu tempo para cuidar de você, porque talvez você pense: "Eu não posso fazer isso, porque eu preciso estar aqui",
Ou eu não posso fazer isso porque eu não fiz aquilo para o meu filho, então eu também não posso fazer para mim. Não, faça por você. Sabe, cuide de você. Cuide do seu corpo, que é o seu templo. Cuide da sua mente, que é quem governa você. E cuide do seu coração, porque se você não cuidar dessas 3 áreas, você não vai conseguir cuidar bem do seu filho. Você pode não ter feito algumas escolhas para ele, por causa de algum motivo, mas não deixe de fazer essas escolhas por você. Porque enquanto você atrasa o seu processo de evolução, você também atrasa a melhor mãe, a melhor pessoa, a melhor mulher e a melhor esposa que você poderia ser. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que ele tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu. E a gente se vê no próximo episódio, tá bom? Numa próxima oportunidade. Um super beijo. Tchau, tchau.